Pois bem, boa noite a todas e todos. Então, como eu dizia para vocês, nós estamos dando início à quarta oficina do nosso projeto Só Falta Monografia. Esse é um projeto vinculado à coordenação do curso de Ciências Sociais diurno do Departamento de Ciências Sociais da UFC. E hoje nós temos uma oficina intitulada Produzir e Organizar o Conhecimento, os tipos de revisão bibliográfica. A nossa convidada de hoje é a professora Gabriela Bezerra. A professora Gabriela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, do DECISO, e professora na área de Ciência Política, neste departamento que acabei de mencionar para vocês. A professora Gabriela também é professora pesquisadora, vinculada ao Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM, que é um laboratório vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFC. A professora Gabriela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estudos dedicados à oposição legislativa. Então, hoje ela está conosco para compartilhar essas discussões sobre os tipos de revisão bibliográfica, enfim, como nós há 15 dias atrás nós tivemos uma discussão sobre como produzir, como selecionar textos, como encontrá-los, e nós estamos dando hoje consecução, digamos assim, ao longo desse mês de agosto, nesse tipo de discussão, que é enfrentar esse processo de produção da revisão bibliográfica, que é uma etapa muito importante, né? E nesse movimento, digamos assim, de produção do conhecimento, como o próprio título da exposição da professora Gabriela nos apresenta. Então, de antemão, eu já agradeço muito a Gabriela pela disponibilidade de estar hoje conosco e de socializar conosco os seus conhecimentos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mona Lisa. Eu que agradeço o convite, né? Parabenizo por esse projeto, que é excelente. A gente faz pesquisa e acaba também desenvolvendo habilidades, conhecimento sobre a metodologia, mas a gente não costuma sistematizar isso, né? Então, esses espaços e esse projeto me permitiu isso, né? Esse convite. Não só o convite para minha participação, mas o convite e a apresentação dos outros colegas também, né? Então, é muito interessante o resultado, as consequências disso na nossa atividade profissional, né? Então, para mim foi muito instigante poder organizar esse material e esse conhecimento. É um tema novo para mim também, então estou muito entusiasmada com esse espaço. Convidei os bolsistas do Grupo de Estudo de Lemas da Democracia, que eu coordeno lá na Federal Rural de Pernambuco. É um grupo que está iniciando, né, suas discussões, sua organização. Depois, se vocês quiserem mais informações, é só me mandar e-mail, tá aí no slide. Coloquei no chat a apresentação, né? Então vocês podem já vão ter esse material que eu vou apresentar aqui, inclusive se quiserem baixar para visualizar, se for a visualização melhor no arquivo separado, né, do que no celular, enfim, eu não sei onde vocês estão, no Meet conectados, e também tem todas as referências que eu vou falar, que eu vou fazer uso aqui na aula, certo? Que mais para iniciar? Acredito que é isso, meu áudio está ok, né? Vocês me avisam. Estou saindo de uma crise alérgica, pode ter uma tosse no caminho, mas acredito que hoje eu estou bem melhor. Tudo bem? Oi? Alô? Tudo sim, Gabi. Oi, né? Pode Tudo seguir. certo, Tudo né? ótimo. Tá. Então, vamos. A revisão bibliográfica, como vocês sabem muito bem, né? Ela faz parte de todo o trabalho científico, independente se é monografia, se é dissertação, se é um artigo, né? Inclusive, se você for fazer uma produção pequena, né? Um artigo para jornal, enfim, para uma resenha
de algum livro, você vai ter que ter algum conhecimento sobre aquele assunto. Então, você vai fazer uma revisão bibliográfica. Então, o que vai diferenciar é o tamanho dela, né, a proposta dela e o grau, né? Se você vai fazer uma revisão extensa ou se você vai fazer uma redução mais concentrada. Vai escolher um autor, um período do autor, vai escolher um período do assunto. Então, ela é objeto obrigatório na pesquisa científica, mas ela tem as suas variações, certo? Uma outra distinção, diferenciação que pode ser feita é com relação à direção da decisão da revisão bibliográfica. Algumas pessoas, né, isso vai depender do objeto, vai depender da questão que você formulou. Algumas pessoas iniciam pela revisão bibliográfica e outras pessoas, elas fazem isso posteriormente. Então, elas iniciam a pesquisa, iniciam a investigação, coletam dados e sentem a necessidade de uma bibliografia, aliás, de referências bibliográficas, que eu soube que tem essa diferença, né, que a gente deve falar referências bibliográficas, porque bibliografia é o todo, né? Então, o pesquisador, ele vai buscar referências para os dados coletados. E a direção contrária, a pessoa vai começar as leituras, vai começar pela revisão bibliográfica para, enfim, definir o recorte de pesquisa, o objeto. Então, ela tem essas duas direções. No texto, também tem essa dupla direção, né? Geralmente, a revisão bibliográfica vem no início. Algumas pessoas têm a habilidade de diluir ela no texto, né? E, dependendo da construção da sua pesquisa, você vai iniciar com a revisão bibliográfica, vai apresentar a sua contribuição e depois vai voltar para a revisão bibliográfica, né, incluindo o seu trabalho naquele resumo. Se for uma boa revisão, você vai conseguir fazer isso, que seria o ideal, né? Porque o que acontece? A gente faz a revisão, fica aquele capítulo totalmente solto na sua pesquisa, você faz a sua pesquisa depois e não tem a conexão entre as duas coisas, né? Então, o ideal é que o penúltimo capítulo, seja a conexão disso. Mas nem sempre é possível por outras questões que às vezes não são nem questões científicas, né? O tamanho, as suas condições, enfim, ou é uma pesquisa muito difícil, muito especial. Então, vai depender, né, do espaço onde você está, se é um artigo, se é uma dissertação. Então, tem essa dificuldade em realizar esse que seria o ideal. Eu já falei sobre o tamanho e a seleção, né, o tipo de trabalho, o tipo de pesquisa, o tipo de questão levantada, vai determinar o tamanho e a seleção dessas referências bibliográficas. Alguns assuntos assustam muito os alunos pelo tamanho, né, pela quantidade de material. Então, como começar, como fazer essa organização. E outros, ao contrário, né, escolhem um tema muito novo, ou um tema que ninguém estudou, então não encontram referências específicas. E, às vezes, vou falar de 1 ou 2 textos. Não existe um critério, né, um melhor tamanho, digamos assim, para uma revisão bibliográfica, de abrangência de materiais. Existem trabalhos e pesquisas reconhecidíssimas que fizeram referências a 2 autores, né, então não foram exaustivas nos seus dados, nas suas referências, né, teóricas, e existem pesquisas que fazem, como dizia o Valmir, vão até para as tartarugas, né, para a teoria anterior da Terra, né, tinha a Terra plana e a Terra que era sustentada por tartarugas. Então, as pessoas vão até o início do assunto, né, fazem um relato histórico exaustivo. Então, isso vai depender do objeto, né, das intenções do pesquisador. Um problema, que é o que me motiva aqui, né, que é o propósito da aula, tem a ver com os critérios de seleção para a revisão bibliográfica, né? Por quê?
ela é um item obrigatório, todos vocês já fizeram, vão fazer, todos fazem de algum modo, certo? Mas poucos ou quase ninguém consegue explicar como foi feita a revisão bibliográfica, no que diz respeito aos critérios de seleção. Por que tal texto foi incluído? Por que tal texto foi excluído? Poucas pessoas fazem a apresentação disso na revisão bibliográfica. Então, eu inicio com a questão, por que fazer revisão bibliográfica? Na verdade, esse não é o objetivo, mas quando você tem em mente a razão de fazer a revisão, nos ajuda a caminhar sobre essa problemática que eu trago. Então, por que fazer revisão bibliográfica? Né? Toda pesquisa inicia por ela, mas pouco se sabe a razão disso. E alguns alunos dos semestres iniciais perguntam, né? Como definir um clássico? Como definir uma bibliografia, uma referência bibliográfica como essencial? E não existe um critério, né? Mas existe uma razão para termos esse empreendimento na pesquisa científica. E isso tem a ver com os critérios de cientificidade, né? Então, a resposta para essa pergunta tem a ver com o próprio entendimento do que é uma pesquisa científica. Se você quer entender um problema, uma questão, você pode fazer vários tipos de investigação. E você pode encontrar vários meios de responder a isso. Mas o método científico é um método específico. E nós, nos últimos anos, né, temos sido muito questionados no nosso papel de cientista e temos feito a defesa da ciência, mas eu analiso que é preciso que a gente tenha muito claro quais são, então, os critérios de cientificidade. Nós estamos defendendo a ciência e nós estamos defendendo ela por quê? Certo? Um caminho é identificar esses elementos que se diferenciam. Por que não fazer uma poesia? Por que não fazer uma música? Por que não resumir essas minhas inquietações num relato biográfico? Né? Existem critérios específicos para a pesquisa científica que se diferencia de outras maneiras de conhecer, certo? Então, nós temos os dois passos. Conhecer, a ciência tem seus critérios e seus passos, e a exposição desse conhecimento também segue critérios e estruturas. Então, na revisão bibliográfica, o que acontece é um paradoxo. Ela é obrigatória, todo mundo faz, todo mundo sabe fazer, mas talvez, né, dos elementos da pesquisa científica, o que menos cumpre os critérios de cientificidade. Isso tem a ver com o que eu disse anteriormente. Como você faz a seleção dos seus artigos que vão entrar nas referências? Quais os que foram excluídos? Se eu perguntar para vocês, vocês vão me dar alguns critérios, certo? Alguns desses critérios que vocês utilizaram e vão utilizar, eu já utilizei, todo mundo utiliza. Mas é muito difícil a gente falar isso em voz alta, de que são esses os critérios que a gente utiliza. Mas, na prática, é isso que a gente faz. Alguns autores chamam esses critérios essa seleção de uma seleção por conveniência, ou seja, eu estou num campo de estudo, os autores se citam, então eu faço a leitura daquele círculo ali de referências. Outra, as minhas preferências individuais. Esse autor dá uma resposta que vai me fazer ter esse caminho na pesquisa, me dá essa direção, vai facilitar o meu trabalho, então eu seleciono. Um outro critério, por exemplo, não tem um trabalho em inglês, então não vou incluir porque eu não leio inglês, né? Então, tem essas conveniências. A preferência do orientador, né?
a preferência de um ambiente acadêmico e também as estrelas, né? Como eu coloco. Você não pode deixar de citar o Bourdieu se você vai para aquele departamento. E por aí vai, né? Então, são todos critérios que escapam aos critérios de cientificidade. Então, a gente faz revisão bibliográfica em geral, de maneira aleatória e sem um método rigoroso. E isso se constitui, em muitos casos, um conhecimento perito. Né? Você é perito naquilo, você leu tudo sobre aquele assunto, então você está dizendo que esses livros são os mais importantes de tudo que você leu. Mas não fica claro para quem quem se debruça sobre o seu trabalho, quais foram os seus critérios, porque, na verdade, eles não existem. Certo? Então, esse é um problema para a revisão bibliográfica, porque não cumpre a exposição necessária. Então, nós sabemos que a revisão passa pela identificação das obras fundamentais, de evidenciar os autores básicos e os novos autores, a gente identifica as ideias fundamentais, a gente estabelece comparação entre os argumentos, a gente revela as metodologias, identifica as técnicas de pesquisa, e a gente identifica as lacunas na literatura disponível, contextualizando o estudo na literatura. Então, esse seria um caminho de revisão bibliográfica que a gente conhece, mas ele tem uma brecha, que são as brechas de cientificidade, certo? E quais seriam os critérios? Não existe uma lista consensual deles, mas se você pegar uma gama de autores, você vai encontrar essa lista desses critérios, né? Um objeto de estudo definido e de natureza empírica, então você consegue delimitar e apresentar qual é esse objeto. A objetivação, né? Então, a pesquisa científica, ela trabalha com o fato, com a realidade. A observação controlada dos fenômenos, a originalidade, a coerência, a consistência, uma linguagem precisa e a intersubjetividade. Aqui são alguns critérios. Eu acredito que vocês já até devem ter visto em alguma outra aula desse projeto, né? Aqui tem uma tabela que seria uma comparação, né, uma tentativa de comparação entre o que caracteriza o conhecimento científico e o que não seria um conhecimento científico. É conhecimento do mesmo modo, certo? Mas tem outras características. Aqui eu queria destacar as 4 características da coluna da direita, porque é ela que nós estamos almejando ao entender a revisão bibliográfica a partir das indicações que eu vou fazer, das referências que eu vou fazer, certo? Então, ela é contingente, ou seja, você consegue falsear esse conhecimento, certo? Ele é sistemático, então nós não fazemos não seguimos essas duas características, nós não temos uma revisão bibliográfica sistemática, a gente costuma fazer a narrativa com a seleção conveniente. Então, o problema disso é que uma das bases da ciência é a acumulação. Então, é muito prejudicial a maneira como a gente faz revisão bibliográfica para o acúmulo de conhecimento. Toda vez que alguém vai se debruçar por um assunto, é como se ela iniciasse uma nova pesquisa. Então, o próximo pesquisador, né, que vai, então, se debruçar pelo mesmo tema, ele não pode utilizar a sua pesquisa e dar continuidade a ela, porque a sua revisão bibliográfica não foi contingente, não foi sistemática. Os seus critérios de seleção não são possíveis de verificar e não são possíveis de demonstrar, em geral, certo? Então, esses critérios, eles não são um formalismo exagerado,
certo? Uma ferramenta inútil. A ciência ela é muito criticada por isso, né? Porque parece que é um formalismo vazio, mas tudo tem um propósito. E o propósito aqui, né, desses critérios para a revisão bibliográfica, é que todos se beneficiem da pesquisa, né, e que a gente não tenha, então, um volume de dados sem uma organização que nos dê uma direção para a resolução de um problema. Então, a acumulação é importante para a gente compreender todas as especificidades de um objeto. Então, toda a área que produz um conhecimento que ele é disperso, ele não é organizado, é uma área que padece de uma, como eu falo, esqueci a palavra, de impacto social, certo? A pesquisa científica, ela não consegue ter impacto se ela não foi produzida a partir de uma análise exaustiva, cumprindo esses critérios. Além disso, né, a gente se beneficia, especialmente da nossa área, ao dar conta desses critérios, se beneficia com a redução do tempo, né, os gastos e outras impossibilidades. Por exemplo, eu pesquiso oposição, e eu vou querer comparar com os Estados Unidos, eu não preciso ir para lá, né? Alguém já fez a pesquisa, eu posso trazer esses dados. Mas se esse trabalho ele não for claro e organizado da maneira como ele foi feito, eu vou ter que praticamente recomeçar ou usar só fragmentos. Então, isso gera um aumento de gastos, um aumento de tempo de pesquisa, né? A gente aumenta o volume ainda mais, nossa área padece também, aliás, hoje todas as áreas, mas as ciências sociais em especial, porque não é que a gente é uma área menos científica, mas é mais difícil analisar esses critérios. A gente conhece os critérios, a gente busca esses critérios, mas eles não são tão quantificáveis e objetivos quanto nas outras áreas, né? Então, é mais difícil ainda comparar as pesquisas na nossa área. Isso gera um volume de produção enorme, sem organização, e que não vai gerar impactos sociais. Tem um artigo da Celina Souza, por exemplo, que ela comenta esse problema de uma das nossas áreas, que é o campo de políticas públicas. Era uma área até então, né, quando ela escreveu esse artigo em 2000, uma área pulverizada. Ela cheia de estudos de casos, por exemplo, você pesquisa habitação, tem inúmeros estudos de casos, mas nenhuma articulação sobre os resultados dessas pesquisas que indiquem, que façam um mapeamento sobre a situação da habitação no Brasil. Então, você não consegue entender o problema social e só consegue visualizar micro situações daquele objeto, né? Um outro problema de não observar esses critérios que não é possível, como eu falei, produzir o acúmulo, porque não é possível refutar o seu trabalho. Se ele não está claro como ele foi feito, eu não posso reproduzir e dizer, olha, não, eu encontrei um resultado diferente. Nem posso replicar. Você tem um modelo de análise que eu não preciso construir, já está feito. Eu vou levar agora para o meu caso, e aí nós vamos ter, né, a junção de dois objetos, já vamos, então, fazer um melhoramento da teoria, né? Outra problemática de não ter uma revisão que siga um método claro. Tem também as generalizações sem dados. Muitas pesquisas produzem isso e muitas vezes decorrem dessa revisão não sistemática, certo? Deixa eu dar sequência aqui nos meus slides. O professor Kodato, ele é professor da Universidade Federal do Paraná.
ele tem uma aula no YouTube que ela é bastante interessante, bastante aprofundada sobre os tipos de revisão bibliográfica. Eu me baseei em muitas análises e argumentos que ele apresenta. Vocês conseguem acessar essa aula do arquivo que eu enviei, certo? Ele apresenta esse exemplo, o populismo. Ele, usando softwares, né, e alguns bancos de dados, ele encontra essa quantidade de registros do termo populismo, isso só na área de ciência política, porque existem populismos, o uso desse termo em outros contextos, certo? Então, vejam a quantidade de trabalhos só nos últimos, em 5 anos que ele analisou, né? Então, além do número ser muito alto, ele ainda, nos últimos anos, aumentou de uma maneira muito, muito intensa. Então, se eu for fazer uma pesquisa sobre o populismo, eu vou me encontrar diante desse dilema, por onde começar, o que selecionar, como ser rigoroso com a minha referência, com as minhas referências, né? Se esse termo tem todas essas características: a abundância da informação, diferentes estudos com diferentes níveis de evidência, então como que eu vou comparar, né? O conceito também, ele não tem um consenso, a gente viu isso bastante no seminário do Le Pen, né, para quem acompanhou. Então, eu me encontro numa situação, se eu for fazer uma pesquisa hoje sobre populismo, bastante crítica, certo? Diferente. Entretanto, nada está perdido. A gente pode produzir conhecimento se nós tivermos em mente que organizar o conhecimento tem a mesma importância, a mesma equivalência de produzir conhecimento. Às vezes, só organizando a produção de uma área, você traz uma contribuição muito relevante do que iniciando uma pesquisa totalmente nova, com nova coleta de dados. Né? E um dos artigos que eu também uso como referência, eles informam que os artigos mais citados e mais procurados nas revistas, especialmente na nossa área, são artigos e são trabalhos que fazem a organização do conhecimento. Então, ele não é um acessório, certo? Ele tem a mesma equivalência de uma nova produção. Então, eu encerro agora o primeiro momento dessa aula, que o meu objetivo foi fazer vocês compreenderem por que a revisão ela não deve ser intuitiva, ela precisa de um método e de um protocolo, e a importância disso. Né? Esse foi o meu objetivo nesse primeiro momento, espero ter alcançado. Agora vou iniciar o segundo momento, né, que seria, então, os tipos de revisão bibliográfica. Nas ciências sociais, até o momento, a gente conhece apenas um tipo, que é o tipo de revisão narrativa. Mas, mesmo esse único tipo que a gente costuma utilizar, a gente faz sem critério e sem método. Certo? Eu vou mostrar outros dois que eles se dividem em subtipos. Um dos métodos que tem ascendido na ciência social, nas ciências em geral, é a revisão sistemática. Ela ainda não chegou em todas as áreas das ciências sociais, algumas já têm feito a incursão. E isso se deve a esse longo caminho de produções sem um rigor metodológico. Então, por isso que se a gente quiser iniciar a revisão não caindo nesses problemas, a gente vai ter muita dificuldade, porque praticamente todos os trabalhos estão constituídos assim. Mas, como toda novidade, tem esses percalços iniciais, mas eu acredito que é algo
que vai ser superado, e nós já temos alguns pesquisadores no Brasil e na área trabalhando com esse tipo de pesquisa, certo? Deixa eu ver aqui. Então, nós temos 3 tipos de revisões sistêmicas, né? A narrativa, a revisão de meta-análise e a revisão de meta-síntese. Então, tem um gráfico aqui que eu acho mais interessante, produzido pelo... Gráfico não, né? Um slide produzido pelo André Kodato, que a gente consegue ver as diferenças entre os 3 tipos. Eu não vou fazer um detalhamento sobre eles, né? Eu vou indicar referências e fazer apenas uma apresentação deles, uma introdução do tema, certo? Porque não é o meu objetivo ensiná-los a fazer e nem detalhar. Aqui é só introduzir, que vocês consigam, então, ter alguns insights e algumas orientações para a organização da própria pesquisa de vocês. Então, a revisão narrativa, que a gente costuma fazer, né, um balanço da literatura com a questão ampla. Ela não segue a metodologia, nem para selecionar e nem para analisar os artigos. A revisão sistemática, ela tem uma estratégia explícita para selecionar os artigos, tenta incluir o máximo de literatura, e os artigos são analisados a partir de um critério comum. Essa revisão sistemática, existem grupos de pesquisa destinados à revisão sistemática em algumas universidades no mundo, certo? Então, a ideia é que ela seja feita em equipe. Eu já comentei, eu não sei se eu já comentei com alguns de vocês, mas alguns intelectuais observam que o nosso campo de produção de conhecimento, ele vai se encaminhar para a produção coletiva. É cada vez mais difícil fazer uma pesquisa importante que tem impacto e relevância social sozinho. Isso se deve ao volume de dados que nós temos, de informação, certo? Se deve à característica da nossa geração de ter sido formada com uma intenção de especialidade. Então, é preciso agora reunir a fragmentação desse conhecimento. Então, a revisão sistemática, ela é muito interessante porque ela promove essa agregação de pesquisadores. E a outra é a meta-análise. Tem a meta-análise e a meta-síntese, que não está aí. A meta-análise, ela compara resultados quantitativos e faz uma análise estatística dizendo, olha, a dengue no Ceará tem essas e essas características, e no México tem essas e essas características, e você consegue produzir, então, um conhecimento agregado de um número grande de casos de um mesmo tema. Como a nossa área não é muito característico o uso quantitativo e estatístico, essa meta-análise ela tem uma utilidade em algumas linhas, em alguns objetos muito específicos, mas existe a meta-síntese, que você consegue produzir uma síntese de resultados qualitativos, que é interessantíssimo para a nossa área, né? Então, dependendo do objeto que vocês utilizam, vocês podem, detalhando como faz a meta-síntese, construir a agregação de muitos e muitos dados, certo? Mesmo eles sendo qualitativos. Um primeiro passo para realizar essa revisão sistemática, seja ela meta-análise ou meta-síntese, é que é necessário que uma pergunta seja formulada, certo? Por quê? Essa pergunta que vai definir essa questão orientadora da revisão não é questão de pesquisa, certo? É uma questão orientadora da revisão, ela vai permitir, então, cumprir uma organização da literatura e fazer, então, essa identificação e essa seleção e, por fim, a avaliação do que deve ser incluído e que deve ser excluído. Perdão.
Aqui tem um outro detalhamento das distinções entre revisão narrativa e revisão sistemática, mas eu já falei. Aqui tem uma visualização, né, do tamanho, então, de material que vai ser utilizado. A revisão narrativa, ela abrange, então, um universo enorme. A revisão sistemática, ela consegue reduzir, porque ela tem um propósito, uma questão orientadora. E a meta-análise ou a meta-síntese, ela vai, então, escolher um critério dentro dessa seleção que foi feita na revisão sistemática e produzir um conhecimento agregado, que é interessantíssimo, certo? Aqui, quais seriam, então, as etapas, né? Para esse professor aqui, o Sérgio Loureiro, ele dá uma indicação de como fazer, certo? Eu falei para vocês, eu não vou entrar nisso, eu só trouxe aqui para que vocês conheçam que existe, então, um método e um planejamento dessa revisão. Primeira etapa, o próprio planejamento, a realização e a comunicação e divulgação. Certo? Aqui, então, você vai definir os critérios de inclusão e exclusão. Se for feito coletivamente, a sua pesquisa vai cumprir ainda mais os critérios de intersubjetividade, porque se você faz sozinho, você tende a cair nos critérios de conveniência. São pesquisadores que eu mais gosto, são idiomas que eu conheço, são ideias que se aproximam das minhas. Então, se você faz coletivamente, você corre menos esse risco. Aqui são exemplos de critérios, você pode utilizar outros, vai depender da questão que você definiu. Então, eu vou selecionar os textos a partir das abordagens, então, vou dizer, eu vou querer abordagem tal, que usa o método tal, no idioma tal, porque eu não consigo ler japonês, e vou observar os resultados que as pesquisas, então, alcançaram. Vou extrair os dados, dependendo desses dados, né, eu vou fazer, então, ou uma análise estatística, ou uma análise sintética, ou uma análise teórica que vai, então, ter um impacto na alteração do que a gente chama de building theory, de produzir uma nova teoria ou de alterar uma teoria já existente, ou confirmando ou refutando, né? Então, tem essas características. Aqui como apresentar esses dados, você vai justificar a sua revisão, vai ter uma pergunta que vai organizar a sua revisão, e você vai divulgar quais foram os critérios de seleção e de inclusão. E isso não fica omisso na pesquisa, certo? Ele fica exposto. E aí, quais seriam, então, as vantagens de fazer isso, né? Eu iniciei falando dos problemas de não fazer, e aqui é um reforço, então, das vantagens. O poder de síntese, você vai agregar um grande volume de informações e de pesquisas hoje globais, né? Reduz o risco de viés, de subjetividade, como eu falei, esses critérios de conveniência. Ele é balanceado, então você vai resolver, né, em parte, pelo menos, o problema de generalizações que são muito estabelecidas na sociedade sobre um objeto, e a nossa área é a rainha de ter generalizações que nunca foram testadas, e nós continuamos reproduzindo sem ter dados para confirmar se isso é ou não plausível de ser afirmado. Replicável, já falei para vocês, não tem como replicar uma pesquisa se ela não tem critérios claros. Se eu não replico, eu não consigo verificar se o autor realmente leu aqueles textos, se o resultado que ele encontrou realmente faz sentido. E essas outras vantagens aí. Vou passar, porque já são 7h20, né? Aqui é um exemplo de uma pesquisa, um artigo muito citado, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem o costume de fazer esse tipo de revisão, então quem faz acaba sendo muito procurado, o artigo acaba sendo uma referência,
né? E Álvares e Oliveira, Tavares, eu acho, e Oliveira, eles agregaram um número enorme de artigos da área de ciência política. E aí eles dizem no artigo quais foram os critérios de inclusão dos artigos, e também eles criaram esses tipos alegóricos, e aí eles vão identificar, né, qual é o predominante. E criaram essa oscilação temporal dos tipos alegóricos de 2007, eu não estou vendo aqui, de 2007 a 2013. O artigo é ótimo, interessantíssimo, uma base de dados gigante, uma conclusão belíssima, porque ela indica, olha, a ciência política está se concentrando demais num objeto e está desprezando outros objetos. Esse desprezo não é emocional, intencional, acontece, né, de ter um objeto que atrai mais a atenção dos pesquisadores, mas isso é um problema, né, quando você não tem um balanceamento de áreas e de problemas investigados. Acontece o que aconteceu, como eu citei numa das falas do seminário, né, que está no artigo do professor Fábio Gentili. A ciência social parou de analisar e investigar as direitas dos conservadores, então passou batido o que estava acontecendo. Então, apesar do artigo ser excelente, ele é muito citado, nunca façam isso que os autores fizeram, um gráfico de linhas com uma cor, com esse monocromatismo. Eu não consigo identificar qual é a linha do 2011 só olhando o gráfico. Eu tenho que ir para o texto, para ver o número, para conseguir visualizar a diferença aí entre essas linhas. Então, não façam, esse aqui é um erro de divulgação do dado. Eles teriam, como a revista não é colorida, eles teriam que usar, então, desenhos, triângulos, círculos e outros desenhos para diferenciar as linhas, certo? Esse aqui é um trabalho do Dalson Figueiredo, também muito citado, onde eles fazem uma revisão bibliográfica, eles querem agregar, então, estudos que seguiram critérios, né? Então, eles selecionaram essas duas questões de pesquisa, qual é a relação entre contribuições de campanha e comportamento congressual. Eu posso fazer isso aqui, da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Eu vou saber sobre esse objeto. Então, eu posso falar que o comportamento deles é esse. Mas, se eu agregar e conseguir comparar com várias câmaras de vereadores do Brasil, eu posso ter um resultado diferente e um resultado muito mais sólido, porque pode ser que esse momento que eu estudei, histórico, né, essa micro-observação, ela tenha produzido um dado que ele não é importante, ele foi um momento histórico, ele foi uma exceção, não se constitui como a regra do comportamento. Então, se eu consigo construir uma boa pergunta e fazer uma boa revisão, eu tenho esses benefícios. E aqui a segunda questão de pesquisa, o que produz os estudos legislativos no Brasil e as variáveis. Então, nesse artigo, eles fazem essa construção. E, para finalizar, aqui a distinção, né, dos tipos de revisão. Uma segue protocolo, tem uma visão detalhada, e a outra não tem protocolo e é uma visão geral. A meta-análise ou a meta-síntese, dentro dessa visão detalhada, consegue comparar resultados de distintos pesquisadores, sejam resultados quantitativos como qualitativos. Existe ainda, como eu coloquei lá nos slides iniciais, os tipos mistos, certo? Eu acredito que eu coloquei aqui os tipos mistos. Você pode, então, porque nem toda pesquisa na nossa área é puramente quantitativa, ou simplesmente qualitativa. Faz as duas coisas. Por exemplo, a minha tese, eu usei alguns dados quantitativos, mas eu usei dados qualitativos. Então,
eu não entraria em nenhum tipo de revisão? Não, tem a revisão mista que faz a, a associação mesmo, a metodologia, o método do meu campo tendo sido distinto, certo? Era isso por hoje, falo bastante. Agora eu vou responder as perguntas e inquietações de vocês. Grata, Gabi. Bom, estava aqui observando e lembrando muito de como dialoga de fato com o que a gente discutiu na oficina passada com o Williams, né? A oficina passada ela teve um caráter também bem prático, né? O Williams ensinou muito a gente a trabalhar com a plataforma do... Ai, meu Deus, agora minha mente está só fugindo as... Me ajudem aí, gente, quem estava com a gente na oficina passada, qual foi a base de dados que a gente pesquisou, que ele ensinou a gente a pesquisar? Dos periódicos. Isso, a base de periódicos da CAPES, exatamente. E aí tinha basicamente exatamente essa discussão, né? Assim, ou seja, então, o que a gente está aprendendo hoje é basicamente essa discussão que a gente tinha ficado lá, que até não me lembro quem falou, da ideia assim, existe um mar inteiro e a gente está aprendendo a navegar. Então, basicamente, hoje a gente está descobrindo exatamente que critérios, ou seja, que tipo de cliques a gente vai dar, que comandos a gente vai dar ali. Então, por exemplo, se é inglês, se é português, né? O Williams falava muito isso para a gente, por exemplo, eu vou pedir inglês ou português, eu vou colocar em que tempo? Eu vou colocar periódicos, eu vou colocar teses, eu vou colocar banco de teses ou dissertações, não é? Ou seja, que tipo de trabalho eu vou estar colocando? Aí ele sempre colocando isso, né? O dia que foi feita a pesquisa, quantidades de trabalho que apareceram, observar as palavras, os conceitos, as categorias que aparecem nos trabalhos, os títulos, né? E depois ir fazendo esse trabalho mais minucioso, os resumos, o que é que dizem esses trabalhos, qual é o perfil deles, para primeiro ter esse panorama geral, né? Que tipo de produção é essa que existe sobre o meu tema, né? Para justamente isso, eu acho que você traz uma questão muito importante para a gente, que é assim, obviamente que a monografia, ele é esse primeiro momento em que a gente ainda está muito sob a orientação de alguém, né? A gente está aprendendo, é o primeiro passo. Então, a gente ainda está muito sob a tutela do orientador, da orientadora, que, de algum modo, nos ajuda a identificar com que tipo de reflexão, de teoria e de literatura a gente vai dialogar para responder aquele tipo de pergunta que a gente faz na monografia, né? Mas, obviamente, isso não impede, e a gente, geralmente, quando está fazendo a pesquisa, percebe, e sempre acontece isso, né? E, ao longo dos outros trabalhos da vida, a gente vai tendo que lidar com essa resposta de dizer, por que não citou fulano? Por que não respondeu não sei quem? Por que não disse não sei o quê? Já na monografia, alguém pode perguntar isso. Por que você escolheu estudar sobre esse viés e não outro? Né? Por que você responde sobre isso e não aquilo? Eu estudava partido na graduação e não estudava no estilo clássico dos partidos. Eu queria entender o que é que os caras dos partidos falavam enquanto estavam no parlamento. Eu não estava preocupada com o jogo deles, com o tipo de acordo que eles faziam. Eu queria saber o que eles estavam falando. Então, assim, já na monografia não é tanto e não é tamanho, mas já aparece isso de algum modo. Então, assim, isso que a Gabriela traz para a gente é muito importante, assim. Por que a gente faz essa leitura que a gente faz? Por que existem esses critérios? Os critérios de inclusão e de exclusão. Não é sempre, isso não é tão explícito, isso não é tão claro, não é? Mas é importante que a gente fique querendo entender, né? Então, por que eu vou ler isso e não aquilo? Não é? E é bom que a gente lê autores que pelo menos anunciem isso, né? Tem autores que são muito bons, que dizem, eu discordo de fulano por isso, por isso, por isso, então você já vai identificando por quem você lê que há discordâncias no campo, que tipo de discordâncias teóricas são aquelas, por que elas se estruturaram, né? Então,
Isso são coisas muito importantes, vocês entenderem que existem critérios de inclusão ou de exclusão, e que quanto menos subjetivos eles forem, mais qualidade eles dão para o tipo de fundamentação teórica que os trabalhos terão. Né? Então, por exemplo, mais fundamentado vai ser um trabalho, quanto menos impressão um leitor nosso, um par, terá de que a gente só escolheu ler alguém que era confortável à leitura, seja porque eu gosto de ler, ou seja porque pensa como eu penso, né? Ou seja porque aquele tipo de leitura traria choque comigo, e aí eu teria que ter muito trabalho para responder aquela interpretação, né? Às vezes acontece essas coisas assim. Ah, meu Deus, se eu trouxer esse autor para cá, eu vou ter que escrever mais uma ruma de coisa, porque vai gerar problema com os meus dados aqui. Mas às vezes é melhor do que ter que passar a chateação de ter a banca ou alguém que vai estar comentando o trabalho num congresso, enfim, enchendo o juízo da gente por isso. Então, sempre que não for colocar alguém num trabalho, isso é muito importante, saber porque a gente não está colocando. E aí, assim, se não for colocar por um critério subjetivo, faça um bom trabalho racional de construir um argumento objetivo, porque vai ser muito cobrado. Alguém quer... O Naná está fazendo uma pergunta. O Matheus fez um comentário antes que... O que aconteceu contigo, Matheus, no relatório do BIC que você... Então, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela qualidade da aula. É muito bom quando a gente tem essa visão, porque realmente, quando a gente está fazendo uma pesquisa, pronto. A última pesquisa que eu fiz agora, sobre educação, comparando Brasil e Portugal, eu me deparei com esse problema que tu acabou de falar. Eu queria pesquisar em um viés, então eu comecei a ler sobre aquele viés. E quando eu mostrei para minha orientadora a primeira versão do texto, foi salapado em cima de mim. Rapaz, você tem que apresentar outro ponto para enriquecer o texto. E foi trabalhoso, porque eu tive que trazer relatórios, textos que eram quase que intragáveis para mim, mas eu tinha que fazer aquilo para dar um rigor para o meu texto. Aí foi dureza demais. Aí quando a gente tem uma aula dessa, ajuda muito. Assim, a gente... Essa é a vida acadêmica, né? Mas faz parte da gente, dos aprendizados, como você disse. O Naná fez uma pergunta, ele diz assim, qual a relação da referência bibliográfica com o marco teórico? Como podemos diferenciar, né, e aí perceber onde estão as semelhanças? Certo. Então, esse viés é muito presente na nossa área. E é uma das razões, inclusive, da gente estar sofrendo tantos ataques, né? Porque a gente ou tem esse viés por decisão mesmo, eu quero ler essa linha de pesquisa porque me interessa, porque ela é fascinante, deve ser mesmo, ou é um viés que não está claro nem para você, né? E isso pode ser porque você não teve acesso, você não conseguiu ter esse caminho, por exemplo, que o professor William falou, aula passada, de como encontrar, né, os dados sobre aquele tema. Apesar da ciência ser muito rigorosa, em geral, né, a gente cumpre esses critérios de cientificidade, ela não é algo tão objetivo, né? Então, por exemplo, uma pesquisadora lá da UFPE, ela encontrou um dado que é bastante escandaloso para a academia. Ela investigou os resumos de uma área, acho que era Relações Internacionais, e ela só encontrou 30% desses trabalhos com uma questão de pesquisa. Então, assim,
algo que a gente fala sempre, é uma exigência sempre que é feita, né? Mas nem sempre ela é cumprida. Então, a mesma coisa, os critérios de seleção de inclusão. A banca, às vezes, tanto a pergunta como a resposta, a seleção não teve critério, a pergunta não tem critério, a nossa resposta não tem critério, né? Porque geralmente a banca pergunta porque é algo que é importante para aquela pesquisador, para a área dela. Se for um bom pesquisador, não. Ele vai dizer, olha, porque esse autor, ele tem dados que conversam com a sua pesquisa. Né? Então, tem como a pergunta ser uma pergunta que obedeça, né? E a nossa resposta geralmente é, eu não sabia, ou, eu não gosto desse autor, né? Nunca é. Então, não precisa você incluir algo porque, como o Matheus falou, eu tenho que colocar todas as vertentes de um tema, né? Quando a gente passa por esse momento político de exigência de todas as vozes presentes, não precisa você colocar todas as vozes no seu trabalho, mas você precisa ter uma seleção clara que justifique. Olha, eu não incluí tal autor, porque veja como ele coletou os dados dele. Tem esse erro que é absurdo na coleta de dados, numa entrevista. Eu não posso incluir. Ele não usou a aleatoriedade quando ele selecionou os casos. Então, isso é uma perda. Então, eu sei por que eu não utilizei, né? Inclusive, é uma dica para os professores. Quando o aluno chega pedindo certos temáticos, certos autores, você não diz, é porque ele é um bobo, um tolo. Não, ele não segue esses critérios de cientificidade, ele não expôs o trabalho acadêmico dele ao debate, ele não aceita a contraprova, né? Ele coletou, por exemplo, eu vivenciei em sala de aula muitos alunos que traziam pesquisas sobre o armamento, defendendo o armamento, porque tinha pesquisas que diziam que não tinha impacto na violência. Aí, quem fez essa pesquisa? Foi financiada por quem? Pela indústria armamentícia, né? Então, eu disse assim, olha, pode ter sido muito bem coletado, pode estar correto, mas como esse é um critério que eu não vou observar quem financiou a pesquisa, certo? Então, obviamente, o que eu estou dizendo, né, o que essas críticas estão destacando, não é que você tem que dar conta de tudo ou do contraditório, mas você tem que ter um desenho de pesquisa claro e você tem que seguir ele. Se ele for claro, se você seguir ele, pode ser que você tenha que incluir aquele autor que não é próximo, que é difícil de ler e tudo mais, né? Que é isso que aconteceu com o Matheus. Eu sou, assim, advogada da pluralidade dentro de uma premissa, porque a gente não faz nada sem ter uma estrutura, que é o espaço, né? Até uma divindade em muitas religiões, o espaço, né? Que tem que ter uma premissa. Também não vou pegar qualquer autor e tal. Tem um critério. Se ele está estabelecido, então, aí eu vou incluindo os plurais a partir desse espaço maior, né? Então, para dar um exemplo para vocês, eu vou fazer uma pesquisa, vou tentar, né? Eu nunca fiz, de revisão sistemática, né? Produzir uma meta-análise, porque eu tenho interesse na produção teórica, então eu quero revisar a teoria sobre as crises da democracia. Não existe uma teoria sobre crise da democracia, e isso me angustia, todo mundo fala que tem crise da democracia, mas o que é que diz que tem uma crise? É porque a gente está sentindo que tem uma crise? É porque a X foi eleito, aí a democracia está em crise? É porque um juiz fez isso, quando você está em crise? O que é objetivamente? Existe a possibilidade de definir objetivamente quando a democracia está em crise? Eu não vou dizer e investigar isso. Eu vou, então, buscar os trabalhos que indicam que nós estamos vivendo uma crise de democracia e ver como é que é, por que eles afirmam isso, com que dados. Eles usaram dado na segunda onda de afirmação sobre a crise da democracia, nós estamos na terceira onda, digamos assim, eles observavam comparecimento eleitoral, que nós tivemos uma queda ao longo dos anos no comparecimento eleitoral, filiação partidária,
filiação afetiva partidária. Então, existiam esses critérios. Hoje já são outros critérios. O que eu encontro até o momento? Muitas pesquisas, muitas afirmações são ensaísticas. Né? Para o autor, nós estamos vivendo a crise da democracia porque ele acha que tal e tal fenômeno não é aceitável. E aí ele não tem uma objetividade, ele nem sabe se aquilo que ele está afirmando é real ou não. É uma percepção dele. Né? E não tem problema. Você coloca lá que é um ensaio o seu trabalho. E vai ser lido e vai ser importante igual. Mas você esclarece que você não fez uma investigação de dados para fazer aquela afirmação. Você está se baseando numa percepção e numa análise de conjuntura ou numa análise filosófica que não tem problema nenhum, são fundamentais. Hoje eu estava lendo o ensaio o livro do Weber, e qual é a abertura do livro? Este livro é um ensaio que não é um marco nas ciências sociais, é um ensaio. Né? Mas está lá, claro, o Weber já sabia que ele estava fazendo um ensaio, que é o Ciência Política das Vocações. Né? Então, não tem problema de ser. E aí, a minha ideia é organizar essa produção, falar, olha, os autores indicam a crise da democracia, esses têm dados, esses dados são comparáveis, então a gente chega... o caso brasileiro é uma exceção, porque nós temos um populismo neoliberal, e nas outras crises da democracia, há uma indicação de um descrédito com o neoliberalismo. Então, quer dizer, o caso brasileiro vai quebrar muitas teorias, né? Vai dizer, olha, não é um fenômeno de crítica ao neoliberalismo, tem as suas características e as suas distinções. Certo? Aqui é só para dar um exemplo de como criar, né? De como desenvolver uma pergunta que não seja tão ampla para a revisão sistemática. E aí eu vou responder na pergunta do Naná. Naná, né, que fez? Sim. Foi. A minha revisão bibliográfica, ela é totalmente dependente do marco teórico, certo? O marco teórico, ele é a base da pesquisa toda. Um problema, ele só existe num campo teórico, certo? Para o campo eleitoral, o comparecimento dos eleitores é um problemaço. Para um campo que acha que eleição que é algo menor na democracia, na verdade, isso é um sintoma importante. É o contrário, não é um problema, é algo positivo, né? Sinal de que as pessoas estão descontentes com um regime opressor e não sei o que mais lá. Então, um problema, ele existe num campo teórico, certo? Então, o campo teórico é dele que vai sair um problema. Pode ser que você não saiba qual é o seu marco teórico. Você tem já um problema que você vê na sociedade. E aí, né, na construção com o seu orientador, na sua formação, você vai falar, esse é um problema para esse marco teórico. Né? E aí, desse marco teórico, né, a sua pergunta ela vai ganhar uma sofisticação, ela vai conseguir se alinhar a uma linha, né? Uma linha de pesquisa, um campo de pensamento. Então, você entra no mundo científico, né? Porque as pessoas adoram dizer, todo mundo faz ciência, todo mundo conhece. É verdade, o conhecimento ele está em todo lugar, mas essa entrada, né, num espaço, numa linha, se dá através do marco teórico. E aí, depois disso, né, você encontra o seu marco, eu falei das direções, né, o que vem primeiro. Eu, por exemplo, meu marco teórico veio primeiro. Depois que eu identifiquei uma lacuna, olha, o marco teórico não me diz o que é que a oposição faz aqui. Diz o que é que o executivo faz, diz como é que os partidos são, diz como é que é o sistema eleitoral, diz como que os ministros são definidos, mas e a oposição? Se na teoria a oposição é tudo, cadê ela aqui? Então, eu encontro dentro de um marco teórico, democracia liberal, novas democracias, um objeto. Né? E aí, desse objeto, então, eu vou fazer um mapeamento da minha revisão sistemática. Como o meu objeto foi muito bem definido, porque eu fiz uma revisão teórica, eu disse, eu quero ver oposição legislativa partidária.
Aí eu faço a seleção das referências, né? Eu quero ver, eu poderia ter feito, por exemplo, a seleção, como a minha pesquisa é um estudo de caso, eu não usei esse critério, mas eu pensei em usar na continuidade. Eu quero ver oposição nos sistemas presidencialistas. Então, eu já estou recortando as referências. Eu não vou usar a referência que pesquisou oposição nos parlamentarismos, porque eu estou querendo ver a estrutura presidencialista. Uma exclusão que eu fiz, que eu me lembro, né, que ficou muito clara na minha pesquisa, é que os trabalhos, em geral, sobre o tema, pesquisavam as transições democráticas. Então, como se deu a movimentação da oposição nesses momentos. No Brasil tem várias pesquisas sobre isso, mas eu não estava falando de oposição ao sistema, eu estava falando de oposição, então esses trabalhos eu li, mas eles foram excluídos. Inclusive, eu fiz a tabela de exclusão dos artigos, certo? Ó, por ano, eu peguei uma revista, existe uma revista chamada Governo e Oposição, eu peguei essa revista e mapeei todos os artigos que estavam lá, e disse, olha, esse fala de transição, oposição na transição, então foram todos excluídos da análise, certo? Esse é um critério que eu me lembro que eu usei, que também, como eu falei, a gente não costuma fazer, né? Ou não deixa claro. Esse eu lembro que eu fiz, eu deixei claro, certo? Só para dar um exemplo aqui. E aí temos umas perguntas. Tem mais perguntas, gente? Alguém quer colocar mais alguma questão? Essa coisa da revisão teórica, ela é também uma coisa que vai crescendo com o tempo, né? Assim, na monografia, a gente está ainda num nível mais da literatura mais proximal, né? Uma literatura mais empírica, da dinâmica, né? Até ler um ou outro autor teórico, mas ainda não é essa discussão do referencial teórico, do marco teórico, como a gente vai fazendo já a partir da dissertação e da tese, em que a gente já começa a levantar também problemas teóricos, né? Porque quando chega na tese, a gente tem tanto um problema teórico quanto um problema empírico, né? E aí a gente passa a ter, digamos assim, duas faces da mesma moeda, uma pergunta teórica e uma pergunta empírica para responder, né? Na monografia, geralmente, a gente tem essa pergunta empírica, e por isso que a revisão bibliográfica é tão importante na monografia, porque é exatamente isso que a Gabriela está falando, como assim, por que é importante saber selecionar os trabalhos? Porque esses trabalhos são cruciais para ajudar a gente a fazer uma boa monografia, porque são eles que são os trabalhos que vão servir de referência, exatamente, para não só os tipos de dados e de conclusões já existentes, não é? Mas também sobre o como fazer. Porque a gente aprende na leitura e na revisão bibliográfica não só de conclusões e de análises, mas também sobre como produzir a investigação. Porque eu acho que o que esses artigos, esses trabalhos mais empíricos que a gente lê e dão para a gente, é isso, assim, eu estava lembrando, esses dias eu tive que pegar a tese de doutorado da minha orientadora para pesquisar outra coisa, e eu me lembro que foi quando li a tese dela que eu aprendi como ia fazer a análise eleitoral dos programas eleitorais. Porque era assim, estava lá, a análise dela, a forma como ela fazia a análise, já era a própria ensinamento de como você fazia, era ler e fazer. Né? Então, esses trabalhos que têm um caráter empírico-analítico, eles têm que ser bem escolhidos, porque da qualidade deles deriva, inclusive, essa nossa capacidade de aprender a fazer também a análise. Não só a capacidade de poder partir de conclusões de qualidade, não é? Boas conclusões, que já dizem um bom termo de onde nós vamos partir para refletir o fenômeno, mas também um bom termo de como analisar o nosso fenômeno. Né? E aí é por isso que não dá para sair reunindo qualquer artigo ou qualquer trabalho que simplesmente faça menção ao termo que a gente escolheu usar ou à experiência.
O que às vezes é frustrante, porque quando você vai para uma base de dados, que você às vezes solta o termo que você estuda, ou o campo, né? Quem tem um campo específico, que é uma instituição, uma comunidade, solta, pode ter, às vezes, dependendo da saturação do campo, 200 trabalhos. Uhum. Até você achar um bom trabalho, que realmente é de qualidade e tal, né? Por isso que talvez um orientador mais experiente, que sabe que alguém que fez um bom trabalho sobre aquilo, já te faz o caminho das pedras. Lê fulano, porque aí você já sabe que fulano fez talvez um bom capítulo teórico, ou seja, já fez uma revisão, uma boa revisão sistemática daquilo, não é? E pode ter feito um bom trabalho de campo, né? Então, o desafio é esse. Agora, isso era uma coisa que eu sempre gostava, assim, de pegar um bom trabalho que alguém já tenha feito, mas para partir daquilo ali, porque, de fato, outro desafio que eu sempre achava, e ia até te perguntar sobre isso, Gabriela, é assim, é muito sedutor esses trabalhos de revisão sistemática que já existem. O Williams, inclusive, fez menção à BIB, que é a nossa revista, né? Que é uma revista maravilhosa. Mas Sim. é muito sedutor também receber essa sistematização de segunda mão. Pronto. Né? E quando, na verdade... Ninguém leu o Tocqueville. Pronto. Quando, na verdade, tem coisas que você não tem como terceirizar. Tem coisas que você realmente vai precisar você enfrentar a leitura, né? Então, assim, e mesmo não nem é necessariamente de clássicos só, não. Tem coisas até mais contemporâneas ou até mais empíricas, que é muito importante que você leia e que você entenda para que você possa. Então, aí, assim, a minha pergunta para ti talvez fosse nesse campo. Talvez, assim, como é que é o feeling, de repente, para a gente entender, talvez, isso, assim, como é que a gente chega no feeling disso, do que realmente do leu, que não dá para terceirizar. segunda mão, né? Não dá para o software nem para a Bíblia. Tem um dos artigos, até comenta, eu não me lembro qual foi, justamente isso. Como a revisão que você está se baseando, ela não foi sistemática, ela não foi rigorosa, você vai precisar ler o que aquele autor está citando, porque pode ser que ele tenha destacado um fragmento que tem um entendimento do trabalho da obra toda. E aí você vai fazer uma leitura e você vai ter um outro entendimento, porque é um recorte, né? Todo recorte, ele descontextualiza, né? Ele faz uma contextualização para aquele objeto seu, mas ele descontextualiza a obra. Isso não quer dizer, e eu vejo muito, eu tinha muito isso, assim, quando eu entrei na universidade, o Marx se baseou no Hegel, aí eu queria ler o Hegel. Não, calma, também não é assim, né? Essa escolha, então, vai depender da sua pergunta. Por isso que é uma insistência que eu faço a todos que estão ao meu redor na academia, assim, qual é a pergunta? Qual é o seu problema? Não é porque eu gosto desse tema e isso aqui Não, mas o que é que nesse tema está te angustiando? E é muito difícil. Quando eu vi essa pesquisa dessa moça, eu falei, nossa, então não era só uma percepção minha, só que eu não achei que fosse tão grave assim, que 70% dos artigos não tem um problema de pesquisa. Né? Na ciência política, tentava ser mais rigoroso, não só um objeto, mas tem que ter uma hipótese, a contra-hipótese, 01, H1, H0, isso vai depender do seu objeto, não é necessário, a sua hipótese pode ser analítica, teórica, não tem o menor problema nisso. Mas o problema, a sua pergunta, ela apesar de estar no meio, né, e talvez justamente por isso, ela vai fazer a conexão do marco teórico, ela vai definir o marco teórico, sai dele, define, né? E é a ponte com a seleção e os critérios de seleção das referências bibliográficas. A sua pergunta, a sua questão. Então, por isso, ficar
muito nela, se debater muito nela. Eu tive um professor que ele fez um semestre a seguinte disciplina: a gente tinha que ler um artigo por semana, e dizer qual era a pergunta de pesquisa, como foi feita a pesquisa, qual era a metodologia. E ele só escolheu artigos bons, mas problemáticos. Então, a gente via, nossa, esse artigo chegou fez uma análise interessante, uma revisão bibliográfica excelente, porque, geralmente, quando a gente está numa pesquisa e já está muito tempo nela, a gente pula a revisão bibliográfica, porque ela é uma repetição, né? Foi um desafio para mim quando eu fui fazer estudo legislativo no Brasil. Toda dissertação tinha lá o capítulo presidencialismo de coalizão. Então, vira uma repetição, né? Porque o objeto, a pergunta não foi bem construída, então você tem que falar de um universo maior e não um fragmento dentro do presidencialismo de coalizão, né? Então, a gente pula tudo isso. Se a pergunta for bem feita, a gente não passa por esse problema, né? Então, um caminho, e eu sempre peço para os meus alunos, isso que eu aprendi com esse professor, é ler o trabalho dos outros, como a Mona Lisa falou, a gente aprende, né, o espelho, olha, essa pessoa construiu um objeto, desse objeto definiu um marco teórico, desse marco teórico, da construção desse objeto, escolheu referências que realmente é possível de comparar e de construir a metodologia, o método e os dados. Então, você faz todos os passos. Então, a principal exercício é o que é que eu estou pesquisando? Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? E se perguntar, e escrever, e reescrever, né? E pensar num título. Eu, às vezes, leio o projeto de pesquisa, a pesquisa é ótima, o projeto é ótimo, mas a pessoa não consegue explicar no texto. Não, me fala o que é o seu projeto, que esse não está aqui nesse papel, não está aqui no papel. Então, ele dava para a gente, assim, um roteiro, o que é? Escreva em 3 linhas o que é, como, onde. Então, tem um roteiro que é muito simples, um exercício muito simples, e que os alunos batem cabeça. E às vezes você pega o trabalho, um diz que a pesquisa é sobre isso, lê esse artigo e diga qual é a hipótese dele. Cada um diz uma coisa, né? Porque a gente não estuda sistematizando. E aí, quando a gente vai fazer a sistematização, a gente começa do zero no trabalho, no nosso próprio trabalho, que é mais difícil de ver do que ver o dos outros. Né? Então, uma dica é essa, uma boa questão de pesquisa. E boa não é um tema chique, não. Uma boa questão, é um problema que você consegue colocar com uma interrogação, né? Então, ele vai ser refinado, porque as questões mais importantes da nossa área não podem ser investigadas. Né? É uma pena, mas é como o mundo é. Né? Por exemplo, eu adoraria investigar as negociações para indicação de ministro. É a caixa preta da ciência política. Eu não posso ter essa pergunta, como os ministros, não posso, porque você não vai ter campo para isso. Você pode ter perguntas, te aproximam disso, né? Que, por exemplo, essa pesquisa até foi feita pela Mariana, esqueci o nome dela, lá da UFPE. Ela pega o mapa dos ministérios e aí ela faz uma relação com os conflitos partidários, então ela consegue indiretamente mapear os conflitos, né? Mas ela não pode chegar para o ministro, vem cá, você brigou com o presidente hoje? Não tem como fazer isso, né? Eu não quis entrevistar a oposição, porque eu sei o que a oposição vai dizer, que o governo não é bom, que eles são melhores. Para que eu vou fazer uma pesquisa dessa? Não tinha para mim, não ia responder a minha questão. Então, uma boa pergunta, e aí, novamente, boa não é porque ela é um tema de destaque, de honras, não, é porque ela tá bem construída para
fazer a ponte com o marco teórico e as referências. Né? E aí a Mona Lisa deu uma outra ferramenta, né? Saber ler os resumos. Infelizmente, nós padecemos de resumos mal feitos. Eu aprendi isso, tenho muita gratidão pelos meus orientadores. Meu primeiro orientador no mestrado, ele dizia assim para mim: você não importa qual é o seu trabalho, se você fizer um bom resumo, ele vai ser aceito em todos os eventos. E aí eu dizer, como é? É isso. Ciência não é novela, você tem que dizer na primeira linha o que é o seu trabalho. Não é dizer, no mundo de hoje as pessoas estão... Não tem que contextualizar. Primeira linha é a minha pesquisa, vai investigar isso. E aí ele ia dizendo todas as linhas do resumo. E realmente eu tive uma vez o meu resumo negado de vários congressos no mestrado, né? E eu tento repassar isso e insistir nisso. Parece que é um formalismo, mas não é, como a gente dá o contorno e publiciza as nossas ideias, né? Então, espero ter dado aí algumas dicas, alguns instrumentos para superar essas dificuldades. E as leituras, vou ter que ler o Tocqueville, você vai estudar cultura política, moral, liberdade, igualdade, vai ter que ler Tocqueville, né? Não vai pegar de segunda mão. Você só está dizendo que existe um campo de cultura política que começou com Tocqueville, você não vai precisar ler o Tocqueville, todo mundo sabe. Você vai ter vários artigos dizendo, olha, o Tocqueville é considerado um dos primeiros autores, um dos primeiras etnografias de cultura, um dos primeiros estudos de cultura política. Pronto, não preciso ler o Tocqueville, né? Então, o meu objeto não é esse. Estou só só situando historicamente. E aí, muitas revisões são uma história da área, né? Então, também depende disso. E às vezes é interessante, se essa for a sua pergunta, eu quero fazer, né, uma historiografia de um campo de pesquisa de cultura política. Ok, essa é a sua pergunta da revisão sistemática. Mas muita gente faz isso achando que está fazendo revisão sistemática, ou revisão bibliográfica, né? Contando, teve esse autor, depois veio esse, e não faz as leituras, e pega de segunda mão, enfim. Alguns percalços da nossa vida. Passe o segredo. É do resumo. Depois vai ter que voltar para dar do resumo, que aí tanto vai ter que ter resumo nas monografias, como para o povo fazer os congressos, né? Passe o resumo. Como fazer o resumo para a monografia. O resumo eu sempre acho horrível, né? E eu acho sacal mesmo, assim, realmente é uma coisinha meio chatinha o resumo, porque ele realmente tem É o que eu mais reviso. Tem que estar bem inspirado e tudo, e tem que ter muita vocação para fazer. Então, é uma das coisas que toda a minha energia, minha meditação, eu gasto para fazer os meus. E admiro é o que eu mais reviso no trabalho, é o resumo. Porque se ele for bom, é meio caminho para o seu artigo ser aceito. Se ele for ruim, a pessoa não vai querer ler o resto. Se ela tiver uma ética muito impecável, ela vai ler todo. Ela vai dizer assim, trabalho incrível, mas não sabe apresentar, o que adianta, né? Então, um bom resumo é meio caminho para o seu trabalho ser aceito. Exatamente. E, Gabi, acho que só para a gente... Alguém que tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta mais específica? A Mona Lisa comentou só mais uma informação, as palavras-chave. Nós não sabemos. Por favor, não se entristeçam com essa afirmativa. Nós não sabemos as nossas palavras-chave. E tem uma pesquisa sobre isso, mostrando que assim, 70%, 80% dos trabalhos não indicam palavras-chave que realmente refletem o trabalho, né? A pesquisa feita. E tem um software que é gerador de palavras-chave.
porque eles também, esse é um critério para você saber que referência incluir, né? Democracia, pesquisa democracia. Aí tem um trabalho que falou sobre democracia, mas não colocou na palavra-chave. Né? É tanto que a gente não usa. Esse é um formalismo que está lá, que serve para as bibliotecárias e bibliotecários, né, fazer a seleção, a organização dos livros. É tanto que, às vezes, eu estou na biblioteca, o que esse livro está fazendo aqui nessa sessão? Não tem nada a ver com a sessão, porque ele foi catalogado dessa maneira, né? Mas a gente não usa. Eu não conheço ninguém que escolha trabalho por palavra-chave, porque já sabe que é uma deficiência nossa. O que na verdade é essa deficiência desse pacote de apresentação, né? Que é resumo e palavra-chave, porque eles são pocket, né? Eles se fazem juntos. Se as pessoas não sabem fazer o resumo, elas não sabem, na verdade, apresentar os trabalhos, elas nem sabem fazer uma síntese boa do que elas fizeram e nem sabem apresentar digamos assim, de 3 a 5, né? Que geralmente apresentam, que seriam os temas ou conceitos preponderantes. O que é uma pena, porque, de fato, nesse caso, atrapalha bastante o nosso trabalho. Porque se eu sei quais são os conceitos centrais trabalhados, por exemplo, se existe um conceito fundamental, e se existem fenômenos chaves daquele trabalho, se isso estiver na palavra-chave, eu vou, ou um tema geral, eu vou achar e, enfim, facilitaria muito qualquer processo disso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou estão todos pensando aí nas suas revisões? Já querem a aula do resumo. Eu estou dizendo ali. Gabi, eu só vou fazer um último comentário, que eu acho que na nossa área tem muito... Tem muito fetiche da teoria, né? Ou da revisão bibliográfica, como queiram chamar. Tem um fetiche muito grande. E aí tem sempre... E por isso que eu fiquei pensando nisso, que você diz, vamos fazer um rememorado do tema. Aí a pessoa conta a história todinha da área, do tema, da discussão, vai na Grécia, vai não sei aonde, porque tem o fetiche. E aí acontece exatamente isso que você está dizendo, ou seja, não se faz nada, não serve para a problemática, não contribui em nada, enfim, um elefante, né? É um elefante no meio da sala, não tem nada a ver com aquilo, mas, enfim, porque aí também tem uma coisa que eu acho que é um dilema na nossa área, que é isso, assim, o nosso trabalho é ler e escrever, basicamente. E faz parte mesmo, às vezes, ler muita coisa que você colocou, bibliografia é diferente de referência bibliográfica. E é justamente isso, acho que talvez as pessoas podem ficar pensando, poxa, li tanto isso que não vai entrar, como assim, li, pinchei, isso tudo não vai entrar. Não vai entrar. Isso tudo aqui foi importante para você chegar num nível de ter essa compreensão global do campo, do tema, e saber fazer o debate específico que cabe para a sua problemática, né? E aí, ou seja, identificar. Então, acho que a gente poderia, de repente, se encaminhar para esse nosso momento final, para fazer esse tipo de colocação, considerando uma certa tradição que tem na nossa área, que eu acho que tem a ver com isso. Foi durante muito tempo... O intelectualismo, né? Exatamente. Da bibliografia, quanto mais se lia, mais era... Mas, na verdade, isso é o trabalho de todo mundo. Ninguém precisa se gabar disso, porque isso é o que todo mundo faz. Agora, a gente faz referência bibliográfica porque é o que importa para o trabalho, para a contribuição do conhecimento científico, né, e para a nossa contribuição para o avanço, né, dos temas e das reflexões, que é o que a gente faz com o nosso trabalho. Sim. Eu tenho 2 exemplos muito recentes, né? O livro da Lúcia Hipólito é a dissertação dela, que ela investigou o PSD na Primeira República, né, 46. E ela identificou o papel que o PSDB teve no equilíbrio entre os poderes. A mesma coisa com o PMDB, né, guardadas as devidas diferenças, o PMDB cumpriu a mesma função, né, ou cumpre, sei lá, estamos na nova era
Ninguém sabe. Então, ela identificou esse papel do PSDB, mas ela colocou como questão, será que é isso mesmo? Está parecendo que é. PSD, tu tá isso. com o PSDB na cabeça. Eu falei PSDB, foi? Não, PSD, perdão. O PSDB quer fazer isso agora, mas não sei se vai dar certo, não. É o PSD. E ela usou 2 autores. E o livro é espetacular. É uma referência até hoje no estudo, dos estudos dos partidos brasileiros. Foi escrito lá em, sei lá, 70 e não sei quanto. Ela usa 2 autores. Sartori, que vai dizer que os partidos, se forem organizados dessa maneira, vai produzir um tipo de choque entre executivo e legislativo. Ela vai usar o Vanderlei Guilherme dos Santos, que vai dizer, olha, no Brasil tem essa distinção aqui, por isso, por isso, por isso. Ela vai dizer, opa, encontrei um outro elemento. Né? Então, essa ideia de que uma boa pesquisa é exaurir a referência, as referências, né, a bibliografia, não é verdade. Né? Então, e o outro exemplo foi um artigo que eu li na revista Alceu sobre o populismo. A autora, ela diz assim, eu encontrei uma distinção, lendo sobre o populismo, eu encontrei uma caracterização, uma adjetivação. Tem o liberalismo, o populismo liberal e o não liberal. E escolheu 4 autores para caracterizar essa tipologia que ela quis criar. Pronto, o trabalho é maravilhoso, o artigo para entender, criou ainda uma adjetivação que pode ser útil para uma boa pesquisa. Um bom trabalho é isso, ela cria uma adjetivação para aquele objeto, mas eu posso utilizar para outros objetos, e não só para o populismo. A maneira como ela fez, construiu a análise, né? Então, o conteúdo é útil, a maneira como ela fez a pesquisa e estruturou é uma ferramenta muito útil. Então, é isso. Um bom trabalho não é exaurir as referências, e eu, durante muito tempo, achei que era esse o trabalho acadêmico, então eu não me dediquei a escrever artigos, porque achava, eu não li tudo que existe sobre o tema, por que eu vou publicar, né? Então, não existe isso. Às vezes a pessoa tira um mês, tem um problema, ela já tem a manha, né, já aprendeu a construir o problema e faz um bom artigo, né, e tem uma pesquisa, e aquilo ali é relevante. E trabalhos de pessoas que ficaram anos, o objeto não existe mais, virou livro de história. Então, tem essas questões na nossa área. E mesmo às Vamos, vezes, assim, né? Então, para finalizar, e mesmo assim, a própria ideia de assim, o que é que, assim, qual é o papel da revisão bibliográfica e qual o papel disso para a produção do conhecimento, né? Que eu acho que a gente pode encerrar com isso. Eu lembro do episódio eu fiz na graduação e no mestrado trabalhos mais clássicos desse modelo que a gente fazia, um pouco, revisão bibliográfica, análise de dados e tal. A minha tese ela foi um percurso diferente, eu fiz uma introdução que fazia uma discussão, a discussão teórica estava mais lá, ou seja, eu mostrava meu panorama, meus pressupostos, os capítulos eram todos analíticos. Tinha empiria, teoria. E algum membro da banca ficou um pouco incomodado e disse que esperava uma discussão já que era uma tese, uma discussão teórica de maior fôlego na tese. E aí isso gerou uma discussão, porque outro membro da banca disse que o fôlego estava justamente no fato de que a teoria estava lá para o que interessava, que era fazer a realidade ser explicada. Então, assim, só para colocar os dilemas de, assim, isso também são questões que envolvem, às vezes, formas de produção dentro do nosso próprio campo, né? Assim, não é que tem trabalhos que, a depender, por exemplo, como a Gabriela colocou, ela tinha primeiro uma questão teórica, então, no trabalho dela, ela tem que ter, de fato, um capítulo, como ela, de fato, tem na tese, teórico, em que ela discute com muita profundidade o tema dela, porque a pergunta primeira dela é teórica. É a partir de uma lacuna teórica que ela faz um estudo de caso, não é? Para
vai dar a resposta a isso. Ou seja, ela encontra uma lacuna na teoria e vai fazer uma análise para tentar incrementar a teoria e fazer isso. Então, ela faz esse movimento. Outros trabalhos fazem outros movimentos, ou seja, encontram um problema na realidade, dialogam isso com um problema teórico e fazem o movimento. Então, assim, estou colocando isso porque tem... a gente geralmente começa, às vezes, por esse movimento mais clássico, de ter uma revisão bibliográfica, depois uma análise de dados. Dependendo do objeto, já vai se fazendo as coisas articuladas, né? Mas o mais importante é a gente saber, assim, por que se faz revisão bibliográfica? Se faz revisão bibliográfica porque ela, como a Gabriela disse, é um componente fundamental, inevitável. Não há como produzir nenhum tipo de conhecimento na nossa área sem isso, né? Sem a revisão bibliográfica, corre-se todos os riscos possíveis e imagináveis. Todos. E todos os riscos Inclusive possíveis. De não fazer ciência, né? Exatamente. Que é o mais grave. Quero dizer, todos os riscos possíveis e imagináveis do ponto de vista ruins, negativos. Todos os piores riscos. Não tem nenhum risco bom ao não fazer revisão bibliográfica. E assim, não fazer... é uma aventura. Pode gerar alguma coisa boa. Não vou ser criativo, não vou fazer. E outra coisa, fazer uma revisão bibliográfica ruim também não é uma escolha interessante, porque ela pode gerar ciladas. Ciladas que, a depender da conjuntura... Todos os outros passos, né? Você pode passar ileso, mas é um risco muito alto a se correr de passar ileso, né? Que você pode passar ileso aqui, não passar ali, enfim. Então, é melhor fazer bem feito e fazer considerando que essa é uma etapa, eu diria, inclusive, primordial. Eu sei que a gente tem muita curiosidade do mundo, mas, assim, sempre que você tiver curiosidade, interesse no tema, a primeira coisa que eu diria para alguém é leia sobre isso. E procure ler algo que é de qualidade, algo que tenha uma boa fundamentação, que tenha bons dados produzidos sobre isso, né? Então, não fique, assim, eu não sou da linha do apriorismo. Vá lá, conheça, né? E vá viver uma experiência. Não faça isso. Pare. Eu diria mais. Você achou, chegou, pois procure o maior crítico ao seu tema, ao seu estudo, ao autor, né? Aquele campo, procure o maior crítico. E os derivados, e também faça a leitura. Inclusive, para você sair, né, desse conhecimento é um desconforto. O desconforto é muito produtivo na construção da pesquisa, né? Então, também procure saber quem é o grande crítico e faça leitura. Você não precisa incluir no texto para dizer, olha, eu sou pluralista, eu incluo todo mundo. Não, é uma questão de construir o seu pensamento, né? de construir o seu objeto. E isso vai sedimentar ainda mais a sua análise, né? Não necessariamente precisa estar lá explícito. Esse rigor de seleção e de inclusão não é um rigor de pluralidade, certo? São outros critérios, os critérios que a gente chama externos, né? Exatamente. Então, gente, quero agradecer a todas e todos que estiveram conosco. O vídeo vai estar na nossa página do YouTube. A gente tem feito cada vez mais esse cuidado de gravar e de colocar logo que possível lá, porque as nossas aulas na UFC retornaram. Então, o público sempre tem oscilado, porque as nossas disciplinas síncronas acontecem às vezes de 15 em 15 dias, então às vezes tem de um professor, às vezes tem de outro. Então, a gente tem feito muito esse cuidado de estar sempre com as oficinas lá. Eu queria dizer para vocês que a gente está fazendo planejando algumas outras atividades, tá? Para o mês que vem, que é daqui, no início de setembro, a gente vai fazer, no mês de setembro, as 2 oficinas vão ser dedicadas ao tema da entrevista,
tá? Uma vai ser com o professor Emanuel Freitas e a outra com a professora Daniele Milim, né? Então, os dois fazer sobre a entrevista. E o Gamarra e a Lívia vão entrar em contato principalmente com os alunos do curso de Ciências Sociais que já estão conosco nas disciplinas de oficina, monografia e tal, para aplicar com vocês um formuláriozinho para a gente ter uma atualização dos dados de vocês, que é para ajudar a gente em algumas outras atividades que a gente está querendo fazer nesse final de ciclo e já de planejar para a gente ano que vem, tá bom? Certo, Gamarra? Podemos fazer assim? Pronto, aí Gamarra e Lívia vão enviar para vocês, vão enviar lá no nosso grupo do WhatsApp, mas também a gente tem e-mail, manda também por e-mail, e qualquer coisa vocês podem falar com a gente também. Então, eu queria encerrar agradecendo enormemente a Gabriela, minha grandíssima amiga, minha maior parceira de todas as aventuras acadêmicas, de ensino, pesquisa, extensão, tudo no mundo que inventam aí, Sim. nesse universo, e nos outros paralelos, a gente está junto, então eu quero agradecer demais ela, Ave Maria, não tenho nem palavras. Então, Eu que quero agradecer a parceria, o convite, o espaço, as ideias, Mona Lisa cheia de ideias, envolve a todos, quer que todo mundo colabore, participe e divida, né, com ela. A Mona Lisa é muito da divisão, né? Então, muito, muito grata por estarmos aqui novamente. E volto. olha, vai voltar para falar a oficina do resumo, que todo mundo quer fazer os Resumo. resumos aprovados nos congressos, e que o povo lê os resumos da gente quando for para as bancas e não fique criticando os resumos da gente nas bancas, né? Então, gente, muito grata a todas e todos. No final, inclusive vai ter uma dessa para a gente, quando tiver mais para o final do ano, que é uma só sobre normalização, aspectos mais formais, aí a gente volta com a Gabriela, que é essa sobre o resumo e esses aspectos mais formais. É até legal que ela fale isso, que a gente fala de título, palavra-chave e resumo, acho que é bem legal, tá bom? Cada título decepcionante que você lê, mas não foi nada disso que você fez. O que tem esse título? Vai dar Eu certo. volto. Então, a gente vai finalizar isso. Título, resumo, palavra-chave, a gente volta com a Gabriela, tá bom, gente? Perfeito. Um abraço a todos. Boa noite, todo mundo. Tchau, gente.